esta medida provisória, vai ter outra agora. Ela prorroga um instrumento específico do Código Florestal, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então, o objeto dela é a prorrogação desse instrumento. O que foi colocado nas 30 emendas nesta medida provisória altera conceitualmente vários artigos do Código Florestal. Então, é uma tentativa de discutir o Código Florestal. Então, claramente aqui, presidente, está um entendimento alargado do que pode, do que cabe dentro desta medida provisória. Então, presidente, eu queria chamar, e aí o senhor pode tomar essa decisão, até em função desse entendimento do próprio STF, e também até para o bem e para o funcionamento dessa casa, de a gente não aceitar esse entendimento alargado daquilo que cabe ou não dentro dessa medida provisória. Senhor. Quero aqui responder uma coisa. De forma inadequada, vem o relator aqui e diz que estão acusando dele ter colocado 30 artigos. Ninguém falou que está mudando 30 artigos. O que você colocou foi 30 emendas que foram incorporadas. E que muda conceitualmente e drasticamente aquilo que foi acordado no Código Florestal. Isso precisa entender. Muda conceitualmente porque há um acerto no Código Florestal na época de que os proprietários iam de forma voluntária se cadastrar e fazer o programa de regularização para poder ter acesso ao crédito. Agora vocês querem fazer com que o Estado chegue no proprietário, entendendo que o Estado não vai ter capacidade no âmbito federal para chegar em todos os proprietários. Percebe a mudança que vocês estão fazendo? Com esses jabutis que tenta mudar o Código Florestal, atende exclusivamente um setor minoritário da agricultura brasileira. E aqui eu quero chamar a responsabilidade, porque a grande maioria dos produtores no Brasil, independente do seu tamanho, tem uma visão de futuro e da importância da agricultura brasileira para o Brasil e para a produção de alimento para o mundo inteiro. Este setor retrógrado, minoritário, que está representado nas ideias, nesta mudança que estou propondo no Código Florestal, vai dar um tiro no pé na agricultura brasileira. Então eu quero chamar a responsabilidade de todos aqui, não deixar que faça essas alterações, que é um absurdo, contrário aos interesses dos agricultores. É inconstitucional, como o próprio Ministério Público já está dizendo, os jabutis que foram colocados dentro dessa medida provisória. Ela é inconstitucional e, portanto, vai trazer uma insegurança para o setor produtivo, para a agricultura. E eu quero trazer isso aqui porque é uma responsabilidade desse plenário. E eu volto a dizer aqui que essas mudanças que estão propondo no Código Florestal atende ao interesse de um setor minoritário dos agricultores brasileiros. E eu diria do setor minoritário mais atrasado, que não está acompanhando as mudanças que vêm ocorrendo no mundo todo, as exigências que os países, ou que a população dos países que importa produtos da agricultura brasileira, vem pressionando os seus governos para não importar mais produtos de países que não obedecem à legislação ambiental, que não tem uma relação adequada com o solo, com a água, com a floresta, que não tenha o respeito aos direitos humanos, aos povos indígenas, quilombolas, à agricultura familiar, que não trabalha na perspectiva de valorizar a diversidade da agricultura, não querem mais importar produtos de países que têm a sua agricultura baseado no uso intensivo de veneno, de agrotóxico. E aqui no Brasil, nós temos um setor minoritário que atende a interesses de grandes corporações, que estão lá por trás daquele Instituto Pensar Brasil,
que de certa forma elaborou esse PLV, que elaborou essas mudanças no Código Florestal, que não aceitaram o acordo que foi feito na época da votação do Código Florestal. Então eu chamo a atenção aqui, a responsabilidade do conjunto dos parlamentares, da gente votar sim a favor do Brasil. Votar a favor do Brasil é prorrogar, atender esses pequenos que não conseguiram chegar em dia lá no cadastro, mesmo aqueles que boicotaram. Você tem grandes que boicotaram, mas aí nós estamos falando de 5%. Nós somos favoráveis à prorrogação, e é constitucional a prorrogação. O que é inconstitucional e nós somos contra é fazer o mandrake, colocar o jabuti nessa medida provisória.